Sejam muito bem-vindas a mais um bate-papo à luz do candeeiro, o podcast que lança luz sobre as trevas, afastando os demônios da ignorância. Eu sou Franciola Araújo. Eu sou Caroline Silva e hoje estamos recebendo a professora e pesquisadora Mônica Alonso Cota, que é doutora em Física e professora na Universidade Estadual de Campinas e atualmente presidente da Sociedade Brasileira de Pesquisa em Materiais, SBPMAT, gente. Tudo bem com você, Mônica? Tudo bem, Carol, tudo bem, Franciola. Agradeço muito o convite, estou muito feliz de estar aqui com você essa noite. Maravilha! E antes de iniciarmos este bate-papo, não esqueçam que vocês podem ajudar o podcast a chegar a mais pessoas, divulgando em suas redes sociais para que seus amigos conheçam o projeto. E se você é professor, divulgue no seu grupo de alunos. Se você é aluno, divulgue com seus colegas e participem conosco. Envie suas perguntas nas nossas redes sociais, por e-mail, por mensagem de voz se estiveram nos ouvindo pelo Anchor ou comentários nos episódios postados, que teremos o maior prazer em interagir com todos vocês. E onde você pode nos ouvir? Nos principais agregadores de podcasts, Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts ou no próprio Anchor, além da nossa página aluzdocandeeiro.com.br, onde os episódios também são postados. Não esqueçam de se inscrever no nosso podcast, para que sempre que um novo episódio for ao ar, o que vai acontecer normalmente nas segundas-feiras, você receba uma notificação e comece o seu dia com muito conhecimento. O debate público em torno das questões feministas tem ganhado grandes proporções nos últimos anos, né? Temas como assédio, aborto, maternidade, carreira, vem sendo discutido amplamente na sociedade e ganhando espaço no cenário político. A luta pelo direito das mulheres avança, não só no Brasil, mas como no mundo todo. E a gente vem vendo isso cada vez mais forte, né? Dentro desse contexto, vamos falar um pouco sobre a trajetória das mulheres no meio científico. E para começar, eu trouxe essa reportagem, tirada da página do Observatório, Observatório Terceiro Setor. Né? Recomendo também quem puder dar uma lida. A reportagem diz o seguinte: as mulheres já começam em pé de desigualdade com os homens. Ainda é atribuído para elas o papel do cuidado, né? Se o filho está doente, quem é que vai buscar? Quem é que vai cuidar? Toda essa coisa. Então, além de todo o trabalho externo, os cuidados da casa e das pessoas ainda estão tratados como responsabilidade apenas da mulher. O fato das mulheres serem maioria na concessão de bolsas para iniciação científica tem 55%, né, de mulheres. No mestrado a gente observa 52%, no doutorado 50% e no pós-doutorado 53%. Esses dados são segundo o CNPq, INEP e Parenting Insights. Porém, as bolsas de produtividade em pesquisa para mulheres correspondem apenas a 36% do total, que é a gente pode comentar sobre isso, principalmente nas nossas regiões. Então, esses dados são dados gerais, Carol. Então, realmente tem muitas mulheres no programa de pós-graduação. Se você frequenta um ambiente universitário, você vai ver isso. E a Unicamp, onde eu trabalho, é um exemplo, porque nós temos basicamente mesmo tanto de alunos de graduação quanto de pós-graduação. E mulheres estão por toda a parte. A única coisa é que, quando você olha esse número 50%, 52%, ele está somando todas as áreas da ciência, todas as áreas de pesquisa e tudo mais. E não é tão igual assim. Então, tem áreas do que a gente chama de STEM, Science, Technology, Engineering, Mathematics, que elas são muito mais dominadas por mulheres, então as porcentagens são mais altas ainda do que essas que você está apresentando. E tem áreas onde a presença feminina é bem escassa. Então, eu, por exemplo, sou na física e é comum você encontrar o corpo docente com 10, 15, 20% só de mulheres. Então, esse número é um número que a gente pode olhar, mas tem que ter uma certa finesse, porque tem uma gradação interna que depende da área do conhecimento onde você está. Por exemplo, na área de saúde, a presença feminina é muito mais marcante, né? Na área de química também. Então, a gente tem sempre que tomar um pouco de cuidado nessa análise. Tá? Só queria chamar a atenção para esse fato. Mas, de verdade, sempre, quando você olha na pesquisa, na carreira, por exemplo, as bolsas de produtividade de pesquisa, sempre tem muito pouca mulher, proporcionalmente. E isso não é uma coisa exclusiva do Brasil, né? Eu estava dando uma olhada num artigo da Nature, Women and Physics,
E esse artigo ele foi produzido pela jornalista científica Ramin Skiba e foi publicado na Nature Physics em 2019. E ela faz um levantamento da quantidade de mulheres na área da física. E aí ela aponta que você tem cerca de 20% dos estudantes de pós-graduação apenas que são mulheres. E esse número, ele, em alguns casos, também se repete para aquelas mulheres que chegam a vir a lecionar na área de física em instituições, né, universidades, faculdades, e que nos melhores casos você tem aí proporções que chegam a 26%, não mais do que isso, em algumas regiões, como, por exemplo, o Reino Unido. Isso acontece no mundo inteiro, em todas as áreas, é muito parecido. O que às vezes existe é vamos dizer, uma disparidade, por exemplo, de um país em relação ao outro, mas a área que tem maior presença feminina é a mesma em praticamente todos os países. E aí também você tem experimentos sociais feitos para tentar maximizar a inserção feminina. Eu vou dar um exemplo que eu vi uma vez num seminário existe um grupo de trabalho da IUPAP, a International Union for Pure and Applied Physics. Eles têm um grupo de trabalho de mulheres em física, porque a física é uma das áreas em que a presença feminina realmente é muito baixa. E aí eles estavam falando, não era sobre física especificamente, mas eles estavam mostrando a questão da meteorologia. Meteorologia na Noruega, onde foi feita essa análise, era uma carreira basicamente masculina, e até o momento em que um principal canal de televisão resolveu contratar uma meteorologista para fazer a previsão do tempo. Uma moça, né? Que, ao contrário daqueles que ficam só parados mostrando um painel, né, um fundo falso ali com algum desenho, ela ia em campo. Então ela fazia reportagem falando sobre o tempo e saía, né? Então imagina na Noruega, com o clima que tem lá, né? E isso chamava muito atenção. E eles começaram a ver que as mulheres começaram a se inscrever mais em cursos ligados à carreira de meteorologia. Tá? Então tem essa questão também de você ter a representatividade e você pensar na representatividade como uma ferramenta de inclusão de uma certa categoria que é minoria na área. Tá? Então, isso pode ser feito, né? E que a gente não presta atenção muitas vezes. Mas eu acho que, se você olhar nos países onde isso é cuidado, você vai ter uma melhor inserção das mulheres nas áreas de ciência e tecnologia. Isso me lembra um pouco o seriado que foi lançado, acho que no final do ano passado, mais ou menos, o Gambito da Rainha, né? Que foi uma explosão, porque mostrava uma mulher jogando xadrez, e de uma hora para outra você tem um interesse muito grande de pessoas pelo xadrez e de mulheres pelo esporte, né? Então, são iniciativas interessantes. E aí, eu não sei se a Carol tem uma pergunta, mas eu tenho uma pergunta, porque você já falou em física, né? O que é que te levou a entrar na física, Mônica? É engraçado, Francioli, porque eu acho que eu escolhi o curso errado. Eu era daquelas alunas que gostava de tudo. Eu só não gostava de uma coisa, de geografia. Eu não sei porque a geografia não me descia. Mas o resto, eu gostava de tudo. Eu gostava muito de biologia, mas eu gostava de ciências em geral, né? E eu fiz um colégio técnico, tanto que eu gostava muito de ficção científica. Na época que filme de ficção científica, quando eu era criança, era aqueles que tinham os computadores com aquelas bobinas assim, de fita magnética girando, luzinhas piscando, sabe? Década de 60, né? Eu nasci em 63. Então, eu sempre me atraiu ciência, ficção científica, adorava ler Isaac Asimov, Arthur Clarke. Eu ia na biblioteca municipal, catava livros e livros, ficava lendo, né? E aí, por conta disso, eu não sei se foi por conta disso, mas eu fui fazer um colégio técnico em processamento de dados. Na época, o computador era uma coisa que não existia, era uma caixa lá dentro de uma sala, né? Então, era uma coisa assim, bem fora da realidade. Eu acho que eu queria, assim, ir para uma realidade alternativa, né? Na época. E, infelizmente, no colégio técnico daquela época, você não tinha todas as disciplinas do ensino médio na mesma proporção que uma escola normal. Então, eu acabei tendo pouca física. Não, eu acho que até que eu tinha... Meu professor, na verdade, ele faltava muito porque ele tinha uma empresa. Mas eu gostava de astronomia, eu gostava de ler coisas, enfim. E eu era muito boa em matemática, eu tinha facilidade em matemática. Então, para mim, química eu não gostava tanto, eu achava assim meio decoreba, tal. Física, sim, eu não tinha estudado, eu não tinha um conhecimento formal, mas eu ficava lendo. E eu adorava biologia. Então, eu acabei indo para física. Na verdade, eu entrei em computação, entrei em física, depois entrei em computação, acabei escolhendo fazer física, mas por conta, talvez, da facilidade de linguagem. Matemática é uma linguagem, eu tinha facilidade com ela na época. Hoje,
não acho que isso seja mais verdade, mas... Então, e a física descrevia a natureza. Isso, para mim, sempre foi minha paixão. A descrição da natureza que a física permite você fazer, né? E tanto é que, no final, hoje eu trabalho com interface com biologia, né? Então, eu voltei para os meus primórdios, que é a física biológica. Mas, nesse meio do caminho, né, eu achei os materiais. Então, eu fiz uma transição, assim, eu comecei pela ciência formal, vamos dizer, com física, passei para a parte, eu fiz um mestrado em física médica, acabei entrando num doutorado em materiais, trabalhei em materiais 20 anos e fui parar lá na física biológica no final, com materiais junto. Então, fiz uma mistura completa, se você pensar, tá? Mas realmente o meu interesse maior era realmente entender a natureza. Isso era uma coisa que sempre me chamou a atenção. Mas você não precisa fazer física para entender a natureza, mas a física talvez tenha a abordagem mais simplificada, mais generalista, e isso foi uma coisa que me atraiu. Tá? Não sei se eu respondi a sua pergunta, né? Sim, perfeitamente. Então, Franciola, aproveitando que a Mônica deu essa explanação, desses exemplos, eu queria saber um pouquinho o que ela observa na instituição que ela está hoje. O que ela vê de evolução ou não evolução, principalmente no lá em Centro, Mônica, o departamento. É um instituto, é mais que um departamento. Nós temos 4 departamentos. E eu estou na física aplicada, que, como eu te disse, é engraçado isso, né? Eu gosto de física enquanto descrição da natureza, mas eu gosto de fazer algo com ela. Eu gosto que sirva para algo. Então, daí veio a interação com materiais e com física aplicada, né? Então, eu estou no departamento de física aplicada, mas nós somos em torno de 80 docentes e 8 mulheres. Então, 10% só do departamento são mulheres. E, historicamente, nunca foi muito mais que isso. Eu acho que a situação melhorou muito, porque eu, por exemplo, sempre me interessei por assuntos de gênero. Eu fiz um pós-doc nos Estados Unidos, no laboratório de uma companhia privada, né? Era um laboratório, assim, trabalhava com ciência, mas era ligado a uma companhia. E eu me lembro, eu tinha uma colega brasileira ela trabalhava lá, ela era pesquisadora lá, né? E ela falou assim, não, você tem que ver como são as coisas aqui. Até porque eu recebi uma oferta de emprego lá. E eu acabei não ficando, acho que um pouco até influenciada por isso. E nós fomos para uma reunião com o então diretor, que era um prêmio Nobel do laboratório. E ele tinha sido enviado, era do grupo de mulheres com o diretor. E aí tinha sido enviada uma pauta com antecedência para ele, com várias questões. Por exemplo, o pay gap, né? A diferença de salários entre homens e mulheres, considerando uma situação em que a mulher trabalhava, quando ela ficava em licença gestante, ela tinha 6 semanas de trabalho pago, né? A licença gestante naquela época era 6 semanas. Não sei se mudou, porque isso foi uma luta lá, mas não acompanhei mais tanto, mas eram só 6 semanas. Aqui já eram 4 meses. E aí chegou na reunião, cadê a pauta? Não, eu não recebi nenhuma pauta. Ficou todo mundo assim, sem jeito, porque eles mandaram com antecedência para poder ter uma discussão mais aprofundada, com dados. Eles queriam que ele apresentasse alguns dados. Bom, aí então elas resolveram então passar as perguntas da pauta, assim, né, na lata ali para ele na hora. Era uma reunião presencial num auditório gigante, estavam quase todas as mulheres ali, que não eram tantas também, né? E lá pelas tantas ele começa a conversar assim, falar umas coisas, sabe, nada a ver, mas lá pelas tantas fala assim, não, quando pergunta do pay gap, mas todo mundo sabe que homem trabalha mais que mulher. Sentiu-se aquele silêncio na sala, assim. E ainda insistindo, mas como, né? Como que você fala isso? Não, porque mulher tem filho, mulher que tem que cuidar do filho, mulher fica grávida, mulher... Isso ele falou com uma sala cheia de pesquisadoras, né? E aquilo me chocou, porque ele se sentiu totalmente à vontade para falar aquilo, né? Isso foi na década de 90, mas... e já havia toda essa coisa das minorities, né? Eles eram organizados, tanto que essa minha amiga me levou para a reunião organizada por esse grupo. E eu achava que no Brasil isso não acontecia, até eu voltar para o Brasil como docente, porque eu era aluna. Então, como aluna, eu nunca senti muita diferença. Como docente, já é outra história. E a coisa mais, como eu diria assim, a mais cruel é que a gente não percebe. Então, você percebe alguma coisa por um interlocutor externo. Então, por exemplo, eu tinha às vezes colegas assim que na minha idade, ou que me conheciam há muito tempo, e eles falavam assim, você não acha que está acontecendo isso porque você é mulher? Eu, não, né? No fundo, sabe, Carol e Franciola, eu acho que a gente não quer pensar mal das outras pessoas.
sabe? Você não quer achar que alguém está fazendo aquilo porque você é mulher ou porque você é de uma raça ou de outra. Você não quer, porque quando você pensa isso, você assume isso, basicamente a concepção que você tem naquela pessoa talvez seja diminuída, né? Você coloca ela numa escala um pouco inferior. E não é agradável você pensar isso de alguém que é um colega de trabalho ou uma pessoa que você relaciona o tempo todo. Então você, a priori, não assume que é isso. E demorou muito tempo para eu descobrir o que é bias, o que é o viés inconsciente, que é a tradução do unconscious bias, né? Que as pessoas têm e não percebem. Aqueles preconceitos que a gente tem, mas não percebe que está sendo preconceituoso. Porque você não está fazendo de propósito, você está só esperando alguma coisa que foi entrando na sua cabeça. Então eu demorei muitos anos para perceber isso. Hoje eu sou muito mais atenta, até porque a questão do gênero sempre me chamou a atenção. E eu tentei trazer essa discussão para dentro do Instituto de Física, onde eu trabalho. Eu nunca encontrei ressonância. Em parte porque eram todos meus colegas, em parte porque eu tenho uma situação particular, que eu trabalho no mesmo departamento que o meu marido. Quer dizer, a gente se conheceu no doutorado. Ele foi contratado bem antes e eu fui contratada depois, de uma forma independente. E isso é uma situação que eu não recomendo para ninguém, trabalhar no mesmo departamento que o seu marido, que é um horror. Mas isso é outra história. Porque acaba misturando algumas coisas, então briga com um, o outro acaba levando, e não é muito saudável, não. Mas eu vejo isso hoje, e as meninas mais novas, tanto professoras quanto alunas, estão muito mais espertas do que na minha época, sabe? Então, as coisas melhoraram, voltando à sua pergunta, né, que eu sempre me desvio um pouco tanto quando eu dou a resposta, mas voltando à pergunta, as coisas eu creio que melhoraram bastante. Elas não estão numa situação ideal, a gente está muito longe de estar na situação ideal, mas a percepção das pessoas se sentir no direito de externar, de falar, isso hoje existe. Na minha época a gente nem percebia que as coisas aconteciam, né? E foi um caso bastante engraçado. Uma vez a Márcia Barbosa, que eu acho que vocês devem ter ouvido falar, que é uma física que fala muito da questão de gênero, lá do Rio Grande do Sul, ela tem projetos nessa área e tudo mais. Ela foi para a Unicamp, convidada pelos alunos para uma Semana da Física, e falar sobre mulheres, né? E ela contou a história dela. E quando ela contava a história dela, eu falei assim, nossa, ela dava exemplos. Eu falei assim, mas igualzinho o que aconteceu comigo. Igualzinho. E aí eu já conhecia a Márcia há muito tempo, mas a gente nunca tinha conversado assim com coisas da vida, né? Exemplos de dia a dia. E ela lembrou, quando ela voltou para a universidade também, a mesma coisa. Ela saiu como aluna, voltou como docente. E que as coisas mudaram subitamente. Ela falou assim, de repente eu virei uma bruxinha. Tudo que eu falo, todo mundo cai em cima. E foi um pouco parecido comigo, né? E, assim, alguns exemplos eram exatamente a mesma coisa. Então, nesse sentido que eu falo, que a gente precisava de um interlocutor externo, e hoje eu vejo que as meninas e as docentes não precisam mais. Elas percebem sem a necessidade de um interlocutor externo. E isso eu acho que é um ganho muito grande, tá? E é engraçado os exemplos que você colocou, Mônica, porque mesmo como aluna, hoje eu tenho observado bastante que eu sempre fiz parte de grupos de liderança. Ou seja, sempre fui presidente e diretor acadêmico, sempre tive cargos de liderança, sempre fui de diretor acadêmico, sempre fui representante dos alunos na graduação. E no mestrado eu fiquei mais em off, mas eu sentia essa necessidade de continuar liderando e ver o doutorado. Continuo aí representante dos alunos do doutorado. Recentemente fui presente no chapter, que foi da SBPMAC, inclusive, e muitas vezes eu sentia aquela alfinetada dos meus próprios colegas, sabe? Você não dá conta por quê? Se a frase célebre que as mulheres usam é que elas conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo, porque você esqueceu. E a minha resposta foi na lata, porque eu sou um ser humano, antes de qualquer coisa, né? E daí eu sou muito de retruncar, não sei ficar calada, e talvez seja um problema e ao mesmo tempo uma solução. Então, hoje eu noto que minha carreira acadêmica começou em 2009, né? De 2009 até 2021 a gente já sofreu muitas mudanças, muitas. Quando eu entrei no curso, um professor qualquer aí, né, disse assim, vocês não terminam. Entraram 4 meninas. E ele disse que vocês não terminam, porque esse curso era para ser para um outro curso, e onde teriam homens. Essa foi a recepção. E daí eu olhei pra ele, meu pai do meu lado, eu tava menor de idade na época, eu achava que tinha que levar meu pai, né, assim, tipo, acabei de passar no vestibular com 16 anos, essa coisa toda. E meu pai ficou assim, tipo, não tô acreditando que ele tá falando isso pra ela, e ela vai responder. Na hora, não tive demora, eu disse, eu não sei o que é que o senhor tá pensando, mas se eu comecei alguma coisa, eu vou concluir, independente do que o senhor acha, porque o curso é pra mim.
Não para o que o senhor está pensando, eu tenho competência suficiente. E meu pai, do jeito que estava estatelado, com os olhos arregalados, não conseguia nem dar uma boa tarde, não falava mais nada. E eu, bem séria, bem respondendo, aí ele me deu um papel, prontamente, eu peguei o papel da mão dele, com toda a velocidade, assim, tá, tomei da mão dele, basicamente, levantei e bati a porta, não dei nem boa tarde, meu pai. Minha filha, disse, pai, se ele não perceber que eu tenho que me impor quanto estudante, que ele tem que me receber como se estivesse recebendo qualquer outra pessoa, como é que a gente vai conseguir fluir nesse curso, sabe? Então, assim, eu acho que... E é um curso de exatas, né, que eu fiz licenciatura em Química, na Universidade Federal, daqui de Pernambuco, e daí você para pensar, pô, uma menina, porque a gente sai do ensino médio, a gente não sabe porcaria nenhuma, a gente acha que sabe alguma coisa, só que agora que a brincadeira está começando, né, e a gente não tem essa noção e descobre lá dentro, na tora mesmo, desceu pro play, vai ter que jogar, e daí você recebe isso e você fica pensando, no início isso não me afetou muito, afetou as outras meninas, né, porque elas foram primeiro que eu, mas eu sempre tive o hábito de, tô nem aí, fui escolhida, o problema é seu que não gostou. Mas isso afeta muito as pessoas quando elas não estão prontas para receber esse tipo de grosseria. E nós, meninas e mulheres, que estamos começando a querer algo na ciência, na tecnologia, em vários outros centros que não somos tão bem vistas, a gente recebe muitos esses comentários. Fala, Francione. E particularmente, eu venho de um grupo, eu fiz um curso técnico no final dos anos 90, e que era um curso prioritariamente masculino, era um curso de eletromecânica. Nós éramos uma turma de 40 alunos, tinha uma mulher. E numa das aulas que nós tínhamos lá, que era uma aula de tornearia, o torno tem uma peça muito pesada chamada castanha, e essa menina ela foi tirar essa castanha do torno e ela acabou deixando cair. E eu nunca presenciei outra vez uma situação daquela onde o professor, ele só não chamou a menina de santa, né? E aí, lógico, os colegas todos se mobilizaram, né, para ajudar, e todo mundo, já naquela época, mesmo ainda numa época onde essas coisas não eram desconstruídas, né, onde o comportamento machista ainda acho que hoje é evidente, mas naquela época era muito mais, e às vezes nem percebia, né? Mas todo mundo ficou contra porque foi uma situação que ela aconteceu na nossa turma, a gente sabia que acontecia em outras, e como eu nunca saí depois dessa época, 97, eu nunca mais saí da instituição, eu pude ver transformações nesses cursos, né, com esse tipo de professor se aposentando. Então você começava a ter uma professora ali, um professor que tinha uma mente um pouquinho mais aberta, então você começou a ter uma participação maior das mulheres. Mas essa foi uma situação que me marcou muito porque foi extremamente constrangedora. E aí, quando eu passei a lecionar, eu disse, eu não quero ser esse tipo de professor jamais. Porque, assim, eu vi muitas transformações no laboratório, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar na graduação no laboratório, a maioria era homem. E aí, quando eu terminei todo o meu projeto, isso já depois do mestrado, a gente já tinha uma situação bem, bem diferente. Antes de a gente voltar para a Mônica, é engraçado, e a Mônica vai me falar isso também, que infelizmente os homens, a cultura do patriarcado ela é arraigada em todos os setores da nossa sociedade, como a gente bem sabe e entende. Inclusive, recentemente, para quem não conseguiu acompanhar, tem uma série de webinar promovida pela SBT+, que está disponível no Facebook deles, e a gente só conseguiu 2 mulheres, sabe? Não que não existam, mas naquele momento, na gama que a gente teve agora em março, só houveram 2 mulheres que representaram o empreendedorismo de startups. E daí me chamou super a atenção, porque uma coisa é o homem com todo as suas regalias e pensamentos, que não é correto, obviamente, a questão do machismo e do patriarcado, pensar dessa forma e se propor a mudar, porque não são todos, não é verdade? Mas o que me dói mais é saber que tem mulheres que estão arraigadas no patriarcado e no machismo e não percebem, ou se percebem, não dão a mínima para essa mudança. Porque uma frase que é muito batida, não sei se a Mônica concorda comigo, se o Francioli concorda comigo, é: quem pariu esses homens foram todas as mulheres. Então, se ainda continua a política, a culpa não é só da mulher, porque a criação não é só dela. É de ambos, do pai e da mãe. O pai continuar promovendo e muitas vezes a mãe, dependendo do contexto, permitir. Então, é isso que dói, sabe? Eu não sei como as colegas, como foi a questão na sua carreira acadêmica,
de se deparar com mulheres enfrentando mulheres como se fossem homens. Não sei como você se sentiu, você já passou por alguma situação? É complicado, Carol, é uma situação complicada. Existe sim. A gente só tem machismo porque a gente reperpetua o machismo dentro da família, né? Como você disse, existem meninos são criados como machistas porque as mães os permitiram, né? E eu vou dar um exemplo aqui, eu vou pensar, eu vi um vídeo recente, eu não me lembro onde foi, porque eu recebi pelo WhatsApp da pessoa que foi entrevistada. Uma colega minha de colégio, que virou psicóloga e trabalha trabalha um pouco com violência doméstica, violência contra a mulher. E ela deu um exemplo uma vez de uma entrevista. Quando ela começou a perceber isso, logo que ela entrou nesse tipo de trabalho, ela deu um exemplo de uma entrevista, ela foi conversar com um casal sobre um problema com a criança. A criança tinha algum problema, ela tinha que fazer uma conciliação lá do casal. E aí o marido sentou e falou assim, então, o problema é que a minha mulher acha que pensa. E ele repetiu isso 2 vezes, porque ela não entendeu, achou que não tinha entendido, né? Aí ela falou assim, bom, então o que nós estamos fazendo aqui? Porque nós temos 3 pessoas e só uma pensa, né? Aí ele virou para ela e falou assim, não, doutora, a senhora pensa, a senhora é doutora, mas a minha mulher não pensa. E a mulher concorda, eu não penso. Então, assim, é uma cultura. Quando eu era jovem, em minhas andanças, aí eu andei por um monte de coisa, inclusive de ser movimento social. Eu fui uma época filiada ao PT, quando logo o PT surgiu e tudo mais. Mas, batia. Eu não sou mais. Não tô mais. Na verdade, assim, eu fui filiada porque o movimento que eu participava era muito ligado ao PT, mas era só por isso. Então, a gente falava de uma coisa de cultura cristalizada, quer dizer, aquela coisa do eu sou assim porque Deus quer, né? E que é muito difícil de você combater, né? E a gente tem, hoje, se você olha, voltando para a ciência, né, que é a nossa praia, você tem uma riqueza, graças à neurociência, os avanços na questão, por exemplo, de compreensão da psicologia mais como uma ciência quantitativa que está se tornando e tudo mais, você entende um pouco de onde vem tudo isso. Então a gente acaba criando, né, nos nossos processos de criar hábitos, né, para poupar espaço no cérebro, para você fazer a coisa de forma mais automatizada, você automatiza também determinados tipos de comportamento e determinados vieses, né, que levam a essas situações. Então, se você não para e pensa, porque quando você confronta uma pessoa que faz uma piada, isso eu sempre falo para os alunos lá quando a gente tem várias rodas de conversa com os alunos na física da Unicamp, e eu sempre falo que a questão do bullying, da questão do professor que coloca, como esse que o Francioli citou, né, que deprecia o aluno, ou a aluna que seja, às vezes ele está fazendo isso para querer ser legal com a turma, assim, querer se enturmar com a turma, e às vezes é muito comum isso, eu vi isso relato de vários alunos, de pessoas que fazem piadinhas em cima de um ou de outro, dependendo do que fala e tudo mais. E a turma ri. Então eu falo para eles, se a turma ri, vocês estão dando um feedback positivo para um comportamento que é errado do professor. E ele pode nem estar fazendo porque ele acha aquilo, ele está fazendo aquilo talvez para quebrar o gelo, eu sei porque eu conheço gente que faz isso. Então quando você ri, você está dando para ele o que ele quer. E aí ele vai continuar fazendo. É da natureza humana isso, não tem como. Então isso é algo que a gente tem nesse relacionamento humano, a gente tem que ficar se policiando o tempo todo para conseguir identificar esses padrões e nos antecipar a eles e tentar fazer algo a respeito. Não é uma tarefa fácil, é uma tarefa que realmente consome a gente. E isso eu acho que é porque é mais fácil seguir o mainstream e fazer lá, eu sou uma mulher que não pensa e tudo bem, minha vida me enche o saco e tudo mais. Entendeu? Então essa é a realidade. A gente tem hoje conhecimento, a gente sabe como funciona muito do nosso cérebro, explica uma série de comportamentos, inclusive o comportamento de manada, né, que infelizmente está presente hoje no mundo, e nós não conseguimos antecipar isso. A própria questão, se a gente fala das redes sociais, da monetização que leva à criação, né, de polarização, é algo que poderia ser antecipado conhecendo como a neurociência conhece hoje o cérebro, né? Só que a gente não antecipa, a gente cai na armadilha toda vez, e não consegue sair desse vício. Mas, no entanto, o que eu falei ainda vale. A questão da autoconsciência, de você não precisar do interlocutor externo, de você ter consciência das suas possibilidades. E isso é uma realidade no Brasil, se vocês me permitem, estou saindo totalmente fora da minha praia aqui, mas o que eu vejo é que muitas pessoas não se sentem, não se veem em determinados papéis. Tá?
E isso é a realidade da desigualdade social que existe no Brasil. Eles não se veem como um possível juiz de direito, não se veem porque olham a sua condição social, olham a condição econômica ou a racial e falam assim, não, eu não estou lá, eu não consigo chegar lá. Tá? E, na verdade, não deveria ser assim. Qualquer pessoa deveria tentar chegar onde é possível chegar, onde ela quer chegar, onde ela se coloca para chegar. Né? E essa é a coisa mais cruel da nossa sociedade, a meu ver. Mônica, é interessante que essa tua fala aí, ela me lembra muito uma das razões pelas quais eu acabei insistindo em ir para a região norte como professor. Eu fui dar um curso certa vez numa cidadezinha pequena do Pará, chamada Urilândia do Norte. A Vale, ela queria formar técnicos, laboratoristas para atuar na empresa, na Onça Puma. E aí, o que acontece? Eles eram obrigados porque o Estado havia colocado uma cota de contratações da região, que é uma das sacadas que eu achei mais fantástica. E quando eu cheguei lá, eu vi uma turma de pessoas ali da cidade que elas estavam completamente desmotivadas. Porque para elas havia sempre aquela questão de... E aí eu já explico por que elas estavam desmotivadas. Elas vinham de uma realidade desmotivadora. Por quê? Porque só quem trabalhava, só quem chegava num cargo de laboratorista ou de gerência era alguém de Minas, era alguém de um outro estado com tradição mineira. E de repente eles tinham uma oportunidade. Mas eu via naquele pessoal o seguinte, poxa, não é uma questão de conhecimento. Conhecimento você vai lá, você estuda e tal. Nesse caso, eu entrei muito na questão de eu estou aqui mais para motivar esse pessoal, para mostrar, dizer assim, olha, vocês podem fazer muito bem feito, do que realmente ensinar alguma coisa. Porque, na verdade, muitas coisas a gente aprende na prática só, né? Então, o curso, cara, só me deram um conjunto de peneiras para falar. Digo, como é que eu vou formar um laboratorista com um conjunto de peneiras depois de brigar muito? Então, isso me motivou muito a ir para a região norte, porque eu vejo assim, são lugares onde você tem muitas oportunidades, mas as oportunidades são, normalmente, elas são para pessoas que sสão de fora. Então, os maiores cargos, os maiores salários são sempre das pessoas que vêm de fora. Quem está na região vai ser o cara que vai trabalhar na limpeza, é a pessoa que vai trabalhar naquele emprego que não tem aquela... não necessita uma grande qualificação técnica. Então, assim, eu acho que a partir do momento que alguém da região ela chega numa posição dessa, ela começa a inspirar outras também, dizer, olha, eu posso chegar lá, né? E aí isso aí vale para tudo, né? Para a mulher, para o negro, para o LGBTQIA+. Isso, as políticas de inclusão das universidades fizeram uma diferença enorme, porque a gente tem hoje gerações já formadas que vieram da possibilidade de inclusão das cotas, né, as famosas cotas tão discutidas que a gente fala mal, fala bem, mas a realidade é essa, tem hoje uma geração de pessoas que foram os primeiros a se formar numa universidade da família. Isso faz uma diferença, porque abre um caminho. Eu lembro disso, porque a minha mãe, ela conseguiu fazer um colégio técnico. Minha mãe queria fazer medicina, minha mãe sempre leu, minha mãe sempre foi minha musa inspiradora, assim, muitas coisas. E ela não pôde, por uma questão financeira e porque também não existia Unicamp quando ela é de Campinas, ela não tinha Unicamp naquela época, só tinha universidade privada. E aí eu senti isso, porque daí quando o irmão mais velho, foram 5 irmãos, e o irmão mais novo, o quinto, conseguiu, né? Na verdade teve uma no meio também, que conseguiu se formar, eles conseguiram se formar em Direito, mudou um pouco a coisa, de repente fazer a universidade começou, então isso foi quando eu era menina, né? Então fazer a universidade começou a se tornar uma coisa acessível, um pouco mais acessível, né? Ainda muito difícil, mas um pouco mais acessível. Então faz uma diferença muito grande. E a gente precisa que as pessoas sigam o caminho que elas queiram seguir, elas tenham esse direito de escolha. E isso é uma coisa muito importante. Eu acho que a universidade tem esse papel dentro da sociedade brasileira de estar puxando esse trem aí, né? Vamos ver, né? Porque a ciência tem isso. A ciência, se você realmente se dedica, se esforça, se você tem, vamos dizer, talento, tá? Eu diria que é um talento. Para ser cientista ou para ser pesquisador é um talento. Uma vocação, talvez. Porque você tem que deixar de ir em festa para ficar estudando, no meu caso lá, prova de quântica, prova de eletromagnetismo. Você tem que deixar de fazer uma série de coisas. Eu lembro que eu falava assim,
O pessoal vai sair. Eu tô fazendo uma medida aqui, eu não posso parar. Sexta-feira à noite eu tava fazendo medida, eu não queria parar, porque eu queria saber o que ia acontecer com aquela medida. A minha curiosidade era maior que a vontade de sair com os colegas, de ir pro bar, fazer qualquer coisa. E ninguém entende isso fora do nosso meio. Né? Eu namorava um advogado na época, ele achava que eu era muito louca, né? Porque como que eu ia deixar de sair pra brincar? Mas já acabou a sua hora de trabalho. Eu falei, não, eu ganho pouco, mas eu fico aqui até o fim. Então, essas coisas, às vezes é difícil de entender, por isso que eu falo que é uma espécie de um chamado, né? Uma vocação, é um talento que você tem, você submerge naquilo e fica ali dentro. E a ciência te dá essa oportunidade dentro de condições de contorno, né, de temperatura e pressão normais, porque quando você não tem verba para ciência, quando você não tem bolsa, quando você não tem nada, não há também vocação que resista, né? Essa é a realidade, tá? E aproveitando o gancho que a gente estava falando agora na questão de representatividade, você é uma pessoa que eu sinto representatividade, Mônica. Eu digo para todo mundo, Mônica, presidente, ela é professora, sabe? Eu falo muito bem, as meninas ficam, conheço muito bem, conheço, maravilhosa. E eu acho que isso é importante, a gente fazer com que as mulheres sejam conhecidas dessa forma boa, dessa visibilidade. E a pergunta que eu tenho agora, Mônica, é a questão de, hoje você é presidente da Sociedade Brasileira de Pesquisa em Materiais. Como foi, dentro da sociedade de materiais, você chegar a essa presidência e existiam outras mulheres que foram presidentes antes de você e qual foi o teu maior desafio para chegar nesse lugar onde você está hoje? São muitas perguntas, Carol. A gente vai ficar aqui até amanhã. Na verdade, eu cheguei... Foi um percurso meio esquisito, porque assim, eu participo. A Sociedade Brasileira de Pesquisa de Materiais, ela é nova em relação, por exemplo, se você olhar física, química, SPPC, ela tem 20 anos, né? Completa 20 anos, inclusive, agora. E ela tem, por ser mais nova, ela tem uma versão mais moderna, ela é mais interdisciplinar, ela abriga na comunidade dela uma gama muito grande de formações diferentes. Eu acho isso, eu adoro isso, sabe? Eu adoro conversar com pessoas que têm. Às vezes até o pessoal fala assim, nossa, como é que você consegue ficar nesse grupo de WhatsApp? Eu falei, eu preciso saber o que as outras pessoas pensam, pelo menos. Se eu me isolo na minha bolha, eu vou saber o que minha bolha pensa. E eu já sei, porque eu penso igual. Então, é a mesma coisa. Conversar com gente de engenharia, de química, eu sou física, né? De biologia, para mim, é ótimo. Eu sempre aprendo alguma coisa. E eu acho que a gente está em ciência para aprender, a gente está sempre aprendendo. Mas a questão, assim, eu comecei, quando a sociedade foi formada, eu fui nos primeiros encontros, assim, eu entrei, logo apoiei, achei que era importante, mas eu tinha 2 crianças pequenas. Meus filhos estão com 23 e 21, então vocês veem que há uma temporalidade envolvida aí junto com a sociedade. E isso teve um custo na minha carreira, teve um custo e teve um custo na participação da sociedade. Como eu não queria ficar muito tempo ausente, eu priorizava, por exemplo, participar de um congresso internacional, porque na época, pré-internet, né, ou assim, que a internet ainda não era tão... Você ia para o congresso para saber as novidades. Quando saía na revista já era velho, né, assim, já era mais velho. Então, hoje, você abre a revista, o artigo foi aceito, no dia seguinte ele está lá disponível. Mas naquela época não era assim. Então a gente era obrigado a ir para a conferência internacional para tentar manter o networking e para saber o que estava acontecendo. E eu me afastei das nacionais. Eu acabei me afastando da SPPMAT mais do que da SPF até. E então, dito isso, eu fiquei muito tempo, fiquei uns 10 anos longe da SPPMAT, até que em 2016, então o presidente da SBPAT, que era o professor Roberto Faria, me pedindo para organizar um evento, porque estava assim 2016, gente, é até cômico pensar nisso. Então, assim, que tá a maior crise em 2016. Estava a maior crise em 2016. Foi um dos maiores cortes em financiamento de ciência e tecnologia. E estava todo mundo com medo porque bem ou mal você assume riscos, né? Quando você organiza um evento, né? Você não sabe se vai dar certo, se vai dar certo ou não dar certo. Aí eu falei, gente, mas eu estou muito tempo longe da sociedade. E nessa mesma época também, não lembro agora quem veio primeiro, convite para um ou para o outro, o então candidato a presidente, que era o professor Oswaldo, né? O famoso Chu, de São Carlos, ele queria que eu entrasse na diretoria com ele. Mas assim, Chu, mas eu não vou, né? Eu tenho essa coisa, né? Se eu não tô lá na SPP, mas imagina você tem alguém, um vizinho que nunca falou com você e de repente entra na sua casa e fala assim, eu vou fazer isso aqui, assim. Não tem sentido, né? Bom, mas enfim, eu achei uma colega para organizar comigo, que era bastante
conhecida na sociedade, tal. Deu certo, o evento foi um sucesso, apesar de tudo, apesar da crise e tal, a gente fez 100 convenções, todo mundo dizem que gostaram. E aí foi que eu comecei a entrei na diretoria, eu fiquei 4 anos na diretoria. E tem uma coisa, a mulher não sabe ficar parada, né? Então eu era, assim, o Chu até falava, eu sempre era quem respondia as coisas para ele, ajudava, dava ideia. E eu também trabalhava muito com a Verônica, porque eu acho a Verônica, nossa jornalista, a Verônica Savignano, é uma jornalista brilhante, né? Eu gostava muito do trabalho dela, tinha muita vontade de fazer alguma coisa a mais. Então, eu dava respaldo na diretoria. E aí, o que aconteceu foi que o Chu ficou 4 anos, que o mandato é 2 anos, 2 mais 2. E aí, meio que, parece que todo mundo falou assim, mas e a Mônica? A Mônica não vai ser presidente? A Mônica não vai ser... Que seria a primeira mulher, porque não teve nenhuma mulher presidente. Então foi meio que por acaso, assim, as coisas foram indo. Eu falei, tudo bem, né, eu vou continuar fazendo, vou poder fazer talvez mais coisas. Mas você falou do maior desafio não foi organizar o Congresso de 2016, naquela crise, né, que chamava então crise. O maior desafio foi que eu assumi a presidência em fevereiro de 2020. Depois disso, a pandemia. E aí foi. A primeira coisa que eu topei foi a pandemia. E aí, e é engraçado, né, como o nosso conhecimento, inclusive sobre a pandemia, foi aumentando, mas o que a gente tinha? A gente tinha um evento marcado em Foz do Iguaçu junto com um evento internacional. E a gente já tinha pago uma fortuna pro hotel e tudo mais, que a gente ia perder se cancelasse. Então, o que a gente fazia? Porque não... Assim, lembra, em março, abril, isso foi em abril. A gente ainda estava achando que a pandemia durou uns 6 meses, né? Até o fim do ano as coisas iam estar normais, todo mundo ia querer viajar, né? Não sei de onde saiu essa ideia, mas enfim, eu lembro que era o que a gente discutia na época. Mas nós ficamos com receio, e nosso evento era no finalzinho de agosto, começo de setembro, e tinha um evento internacional junto. Eu falei assim, não, vai ser complicado. Então nós adiamos de 1 ano. Né? Fizemos um acordo com o hotel e adiamos de 1 ano. Então o evento foi para 2021, e o de 2020 foi suspenso, né? Foi adiado. Hoje eu me arrependo, a gente devia ter feito virtual, mas acho que a gente não teria, talvez não tivesse capacidade naquele momento para pensar nisso. E foi lá em abril de 2020. E, bom, de lá para cá, a gente sabe, né, tudo que aconteceu, e o nosso evento de 2021 virou virtual de novo. Então, em 2020, nós vamos ter evento virtual. E em fevereiro de 2022, teoricamente, meu mandato vence. Então, pode ser que eu seja a presidente virtual da SBPMAT. Mas, ao mesmo tempo, a gente aprendeu bastante, né? Então, vocês são testemunha, e eu agradeço aqui imensamente o trabalho que os UCs têm feito. O C, viu, Carol? Não é IUC, o C, tá? Foi sua homenagem. O trabalho que os UCs têm feito, e os tutores, e também o Newton, que é o membro da nossa diretoria, que está aí dando força por trás, porque, de novo, vocês são a razão da gente existir, sabe? A gente quer manter a ciência viva. Para manter a ciência viva, a gente precisa criar essa continuidade de formação de recursos, de envolvimento de pessoas. Então não adianta eu querer fazer a melhor ciência do mundo se eu não tenho ninguém ali atrás para continuar, para vir, para pegar o gás, porque vai chegar uma hora que eu vou, né, sumir eu e outros colegas meus mais velhos. Então a gente precisa da geração mais nova engajada, e a gente precisa de uma geração mais nova que tem uma visão muito mais ampla do que às vezes a gente é capaz de fornecer. Tá? Então, o que a gente fez nesse 1 ano foi investir em lives, que é o que quase todo mundo faz, mas em determinados diferentes aspectos. A gente investiu em lives de, por exemplo, uma coisa que a SBPMAT é muito conhecida, não sei se vocês já tiveram chance de perceber, é a parceria com as empresas. Tá? Eu tenho muitos colegas que veem o empresário de equipamentos científicos, muitas vezes ele é mais um vendedor do que realmente uma pessoa técnica. Tá? Infelizmente, essa é a realidade do Brasil. Por quê? Porque ele não pode vender só uma coisa, ele tem que vender 3, 4, 5 diferentes para poder fazer dinheiro, para manter a empresa aberta. Mas são pessoas que estão ali, que estão ajudando, que nos ajudam a passar pela burocracia brasileira e tudo mais. Então, na SBPMAT, a gente sempre tratou todas as empresas que estão ligadas a equipamentos científicos de uma forma bastante de parceria, enquanto que, infelizmente, em algumas outras sociedades eles são vistos como o mal útil, né? Tem que aguentar aquele cara porque eu preciso do dinheiro dele. E isso a gente sente pela resposta que as empresas dão quando a gente monta os eventos e tudo mais. Então, uma das coisas que a gente fez foi isso. Eu falei, olha, os alunos estão sempre querendo aprender técnicas. Quem trabalha em materiais geralmente usa
sei lá, 10 técnicas diferentes e não é especialista em nenhuma, porque ele é especialista no material. Então, o que a gente fez foi pedir para as empresas, né, que já, né, dentro desse esquema de parceria, se eles poderiam dar uma palestra técnica, algumas trouxeram até gente do exterior, teve algumas que foram em inglês, para falar sobre a técnica, e é claro, eles poderiam falar dos equipamentos que eles tivessem, mas a maioria nem falou. A maioria falou da técnica. E aí a gente teve palestra com 500 pessoas que estavam ali assistindo, alunos, né, de pós-graduação e graduação, que estavam assistindo e que até hoje pedem mais. Falando assim, vocês não vão continuar? Mas a gente fez 3 meses quase de lives, assim, 2 por semana às vezes. Então foi uma coisa muito rica e eu posso dizer porque eu fiquei em todas. Era eu que abria a sala do Zoom, você vê que sociedade é essa? Eu que abria a sala do Zoom, eu que fechava a sala do Zoom, eu que falava com os caras e eu ficava escutando lá a apresentação. Então a gente tentou fazer essa intermediação entre duas partes da nossa comunidade, né? Os alunos e os peritos, os técnicos, o pessoal mais técnico de empresa. E aí depois nós passamos para fazer campanhas para a questão do financiamento de ciência e tecnologia, né, em ressonância com o que a SBPC estava fazendo. E agora, mais recentemente, como vocês sabem muito bem, porque as vozes de vocês estão ali, né, não só as vozes, mas os vídeos, nas lives com os empreendedores. Então, assim, a gente está tentando fornecer subsídios para discussão e para abrir caminhos para a nossa comunidade. Esse foi o maior desafio, porque talvez a gente não tivesse feito isso se não fosse a pandemia. Porque até então não se tinha feito nada disso, tá? E a única pergunta que eu vou fazer agora, que é do encerramento, né, para a gente encerrar em grande estilo, nosso bate-papo, que está maravilhoso. A gente sempre quer saber mais um pouquinho. Com certeza. Né? Você se sente representada por outras mulheres, Mônica? E o que você diria para as meninas que estão começando no meio científico, a importância delas continuarem? Eu diria assim, eu não me vejo tão representada por mulheres da minha faixa etária mais velhas, porque algumas, infelizmente, não todas, né, mas algumas, infelizmente, como você disse, reproduzem padrões masculinos, porque era outra era. Né? Eu não estou criticando ninguém, é só uma constatação. Eu não me vejo representada porque não é meu modo de agir. Eu acho que eu sempre tentei envolver as pessoas ao meu redor. Eu sou conhecida por ser brava, tá, Carol? O pessoal que trabalha comigo, meus alunos, eles falam assim, e a Mônica tá com a luzinha vermelha na testa ligada, fica longe. Eu tô brava. Mas faz parte, é o que eu faço. Eu sou brava com meus filhos também, né? Então tem aquela coisa, você tem que às vezes usar o chicote e a cenoura. Né? Mas eu acho que é uma questão de envolvimento e com as pessoas, isso em qualquer esfera, seja na ciência, você não pode simplesmente ficar lá dentro da sua bolinha particular, confortável e esquecer disso. Principalmente quando você trabalha com educação, né? Porque bem ou mal, na universidade a gente é educador. Ainda é, né? Então, assim, eu não tenho muitos modelos, pelo menos na realidade brasileira, de mulheres que eu me viria representada. E, ao mesmo tempo, eu fico muito surpresa porque eu escuto coisas como o que você falou. Mas você é um role model. Você é não sei o quê. Eu nunca me vi assim. E eu tenho exemplos muito práticos disso, sabe, Carol? Porque eu tinha um postdoc que ele fazia um trabalho em outra área, em outra unidade, e ele falava que quando ele pedia, ele falava assim, você trabalha com a Mônica, ele sempre conseguia tudo o que ele queria. O menino lá na outra unidade pedia para a mesma pessoa, não dá, não sei o que, não sei o que. Mas por conta disso, porque eu sempre tentava acomodar as demandas que sejam válidas, né, tecnicamente válidas, a gente sempre tenta ajudar. Nós somos uma universidade pública, o dinheiro é público e tem que ser bem usado para todo mundo. Então, eu vejo que coisas que eu fiz porque eu acredito acabaram gerando uma representatividade em outros ambientes. Essa coisa da conversa com os alunos, eu criei lá na física, a gente tem uma coisa chamada Pastel Meeting. Era um encontro na hora do almoço, o pessoal queria dar um nome. Falei, nos Estados Unidos a gente tinha um pizza meeting na hora do almoço, todo mundo era uma reunião de trabalho, mas cada um levava pizza, né, comia com a mão, como todo bom americano, e discutia o que tinha que discutir. Então eu falei, a gente podia fazer, mas não tinha como comprar pizza, então tinha que comprar pastel na cantina. A gente criou o Pastel Meeting. E era um espaço em que havia uma discussão de ansiedade, seja de carreira, seja de espaço de vivência dentro da universidade. E isso acabou inspirando outros lugares a fazer também, porque toda vez que eu falo, o pessoal, que interessante. Eu falei, eu queria criar um senso de comunidade. Eu acho que é isso que a gente tem que mostrar. Olha, nós somos cientistas, nós somos pesquisadores, a gente gosta de ciência, gosta de tecnologia, mas nós somos seres humanos, como você falou desde o começo, né, Carol?
a resposta que você deu lá. Então, isso é uma coisa que me impactou, porque eu nunca fiz nada pensando em ser, em que alguém olhasse para mim e se visse representado. A verdade é essa, tá? Para ser bem honesta e bem sincera, mas hoje eu vejo que isso é importante. E o Chu falou isso para mim quando ele tentou, me convenceu a ser presidente. Ele falou assim, não, vocês não percebem, que a esposa dele é diretora lá do Instituto de Computação da USP, vocês não percebem que vocês fazem isso, né? E realmente, a gente não percebe. Tá? Então eu fico muito feliz se isso for verdade mesmo. Tá? Mas é maravilhoso, porque se sentir representada de alguma forma, pelo menos aqui, a gente já teve a reitora, né, Maria José, na Universidade Federal Rural, e eu fiquei, nossa, ela é reitora, gente, ela é reitora, no História, assim, ela é reitora. E daí você vê, dentro do meu curso, foram 2 coordenadoras na época, e hoje eu volto para uma sociedade, né, que eu antes era da química, agora eu estou em materiais, e digo, não, tem uma mulher lá que a gente vê, pelo menos particularmente eu, Carol, vejo como uma figura representativa para mim, que me inspira bastante por todo o legado. E olha que eu não conheço nem a metade, mas de tudo que eu escuto, tudo que eu vejo, tudo que eu pesquiso, e eu já digo, não, eu tenho mulheres hoje no Brasil que, graças a Deus, me sinto representada por elas e muito orgulho por isso. Muito orgulho porque a gente está vendo um contraste aqui, né? Uhum. Deixa eu só falar agora, com relação às garotas, go girls, tá? Vão, não se limitem, não se abatam por comentários que você... Se o cara fez um comentário machista, deixa pra lá. Como você fez com o cara lá quando você entrou na universidade. Esquece, tudo bem. Se for importante, vai lá e tenta mudar a cabeça e tudo mais. Isso é um ponto. Mas não se deixem abater, tá? Façam, vocês têm direito, vocês têm a autoestima no lugar, porque mulher também tem uma questão de baixa autoestima aí envolvida, a gente pode falar isso em outras horas, mas não parem, não se deixem segurar por uma sociedade que gosta de estereótipos e que fica mais feliz quando todo mundo cumpre o papel estereotipado que ela propõe para as pessoas, tá? Não façam isso, isso é para as garotas. Continuem fazendo o que vocês sonham. Tentem chegar no sonho de vocês, tá? Seja ele qual for. Essa é a minha mensagem, tá bom? Maravilhosa e, assim, uma delícia. Gente, foi muito bom. Mas é isso, meu povo, é isso. O querosene está acabando. E antes que as paredes fiquem cheias de fuligem, gostaria de agradecer a todos que nos ouviram até aqui. E, em especial, a professora Mônica Cota, pelo excelente bate-papo. Foi muito bom. Lembrando que, né, fizemos o nosso sorteio no último dia 31, da promoção Sentado à Luz do Candeeiro. E, na verdade, né, como eu havia profetizado, não foi sentado, mas sentada à luz do candeeiro. E quem ganhou foi a Marlúcia Vitório, nossa ouvinte lá no Ceará. E ela deixou uma mensagem para a equipe e também para os nossos ouvintes. Oi, boa noite. Eu fui a ganhadora do sorteio do podcast A Luz do Candeeiro. E me pediram para fazer um áudio contando o que eu achei do podcast. Então, eu gostei bastante porque é um podcast que fala sobre ciência, mas que também aborda outros assuntos que são pertinentes e que estão ligados a eles. Por exemplo, tem o episódio do representatividade na ciência, que eu achei muito interessante, porque não é um assunto que é sempre abordado, então que muitas pessoas preferem não falar no ambiente de trabalho, como se isso não fosse importante. E também teve outro episódio que eu gostei bastante, que foi sobre a leitura, foi dividido em 2 partes, falando sobre a leitura em geral, por exemplo, o que você pode fazer para ajudar a absorver melhor as informações daquilo que está sendo passado a gente, porque às vezes a gente lê e não consegue entender, ou então a informação se perde pouco tempo depois. E sobre o prêmio eu achei maravilhoso, achei uma ótima ideia, tanto para divulgar o podcast quanto para estimular o hábito de leitura, independentemente do que a pessoa goste de ler. Então, muito obrigada. Então, muito obrigado a todos que participaram da promoção. Aquelas pessoas que, infelizmente, não ganharam o prêmio, afinal de contas era só um,
Não fiquem tristes, nós vamos fazer mais promoções, então fiquem atentos, continuem ouvindo esses bate-papos à luz do candeeiro. E a Carol agora tem uma mensagem para vocês. Deixa eu aproveitar. Antes da gente se despedir, gente, eu queria pedir para a Mônica dar um recadinho, que eu sei que ela vai falar um pouquinho aí, que a gente está com o evento em cima da SBP Mate. Por favor, Mônica, se despeça e dê um recadinho sobre o evento para o pessoal que está nos ouvindo neste momento. Tá, então lembrando para o pessoal que está aí na pesquisa, né, tá principalmente na pós-graduação, ralando aí para tentar chegar no mestrado, doutorado, nós vamos ter nosso evento anual, que, como eu disse, vai ser virtual, infelizmente, né, por conta da nossa situação sanitária, e nós estamos convidando todo mundo para participar. Estamos fazendo um esforço muito grande, inclusive, para colocar prêmios para os melhores trabalhos, prêmios em dinheiro, e bons prêmios, né, Carol? Né? Bons prêmios. E nós queremos realmente reunir toda a comunidade, porque esse ano é um ano especial em que nós vamos comemorar 20 anos, né? Então, nós queremos agregar toda a comunidade da SBP Mate, toda a comunidade de materiais, como eu disse, envolve físicos, químicos, engenheiros, biólogos, dentistas, tudo que você possa imaginar, matemáticos, né? E fazer esse evento um evento realmente em que a gente possa compartilhar um pouco até das nossas ansiedades, um pouco das nossas questões que surgiram nesse último ano aqui, né, de quase isolamento que a gente está vivendo. Então, venham, acessem a página da SBP Mate, tá? E, de novo, com a participação especial dos UCs da SBP Mate, que vai ter o seu simpósio próprio também. Tá? Então, vocês também podem participar do simpósio dos UCs da SBP Mate e espero que vocês todos estejam lá com a gente aí em setembro, tá bom? Peguem na página os detalhes e achem lá um simpósio para submeter um trabalho. Obrigada, Carol. Então, pessoal, vamos começar o mês de abril com novidades. E em primeira mão para vocês, nós vamos continuar com as nossas lives ao vivo lá pelo Instagram, com convidados. E você também vai poder participar com a gente durante esses ao vivos, colocar sua posição, dar dicas, dizer o que você mais gosta no nosso podcast. E vai ser muito legal receber vocês 2 vezes no mês, que a gente vai estar divulgando as datas aí, para que todo mundo possa curtir esse momento junto com a gente. E tá aí divulgando ciência, tecnologia, muita coisa boa de forma simples e fácil para todo mundo. Então, por hoje é isso. Um abraço, fiquem todos bem, se cuidem e até a semana que vem.